Poucas séries conseguiram marcar gerações de maneira tão duradoura quanto A Feiticeira, com sua mistura de humor, fantasia e situações familiares. A produção conquistou milhões de espectadores ao redor do mundo durante os anos 1960 e permanece viva na memória do público até hoje. No entanto, por trás das cenas divertidas e do universo mágico apresentado na televisão, existiam histórias humanas repletas de desafios, superação e mudanças inesperadas. Entre problemas de saúde, decisões difíceis, relacionamentos complexos e curiosidades dos bastidores, a trajetória da série revela um lado pouco conhecido de uma das produções mais queridas da história da televisão. Muito além da magia exibida na tela, havia pessoas reais enfrentando dificuldades que acabariam influenciando diretamente o rumo do programa. O homem que deu vida ao primeiro Darin. Quando a série estreou, Dick York rapidamente conquistou o público ao interpretar Darin Stephens, o marido mortal de Samantha. Seu talento para a comédia e sua química com o elenco ajudaram a transformar o personagem em uma peça fundamental da narrativa. Por trás das câmeras, porém, sua realidade era bem diferente da imagem leve apresentada na televisão. Anos antes de ingressar na série, York havia sofrido uma grave lesão nas costas durante as filmagens de um longa-metragem. O acidente provocou consequências físicas que o acompanhariam pelo resto da vida. Mesmo enfrentando dores constantes, ele continuou trabalhando e entregando atuações memoráveis. Sua dedicação impressionava colegas e profissionais da produção, que muitas vezes precisavam ajudá-lo durante as gravações. O público desconhecia completamente essa batalha silenciosa. Para os espectadores, Dick York continuava sendo apenas o simpático marido que tentava levar uma vida normal em meio aos acontecimentos mágicos provocados por sua esposa e sua excêntrica família. Uma dor invisível que mudou tudo. A lesão sofrida por Dick York acabou se tornando um dos capítulos mais difíceis de sua vida. O problema físico provocava dores intensas e limitava seus movimentos, tornando as longas jornadas de gravação cada vez mais desgastantes. Com o passar do tempo, a necessidade constante de controlar o desconforto físico levou ao uso frequente de medicamentos. Inicialmente prescritos para aliviar a dor, esses remédios passaram a fazer parte da rotina diária do ator. Enquanto a série alcançava enorme sucesso, York enfrentava uma luta particular que permanecia escondida dos fãs. Muitas vezes, ele precisava descansar entre as cenas e adaptar sua movimentação para conseguir concluir as gravações. A situação se agravou progressivamente, afetando sua saúde física e emocional. Ainda assim, ele se esforçou para manter o compromisso com o trabalho, demonstrando profissionalismo, mesmo diante de circunstâncias extremamente difíceis. A saída que surpreendeu os fãs. A substituição repentina de Dick York foi um dos acontecimentos mais comentados da história da série. Sem uma explicação detalhada dentro da trama, muitos espectadores ficaram confusos ao ver outro ator assumindo o papel de Darin Stephens. Durante anos, surgiram diversas especulações sobre os motivos da mudança. Algumas pessoas imaginavam conflitos internos ou divergências profissionais. A realidade, porém, era muito mais simples e profundamente humana. O agravamento de seus problemas de saúde tornou impossível a continuidade das gravações. Após enfrentar limitações cada vez maiores, York precisou deixar o programa para priorizar seu tratamento. A decisão foi dolorosa para todos os envolvidos. Afinal, ele havia ajudado a construir a identidade da série desde o início. Sua saída marcou o fim de uma fase importante e abriu caminho para uma nova etapa na história da produção. O desafio de assumir um papel icônico. Com a saída de Dick York, a responsabilidade de interpretar Darin passou para Dick Sargent.
Assumir um personagem tão popular não era uma tarefa simples, especialmente em uma série já consolidada. Embora o novo ator trouxesse sua própria personalidade para o papel, inevitavelmente surgiram comparações entre as duas versões do personagem. Muitos fãs levaram tempo para se acostumar à mudança. Apesar do desafio, Sargent desempenhou a função com profissionalismo e ajudou a manter a continuidade da série durante suas temporadas finais. Sua participação garantiu que o programa continuasse sendo produzido enquanto o público acompanhava as aventuras da família Stephens. A troca permanece até hoje como uma das substituições mais conhecidas da televisão, servindo como exemplo de como circunstâncias pessoais podem impactar diretamente uma produção de grande sucesso. Elizabeth Montgomery e sua relação com a fama. Elizabeth Montgomery tornou Samantha uma das personagens mais icônicas da televisão. Seu carisma, talento e presença em cena foram fundamentais para o sucesso duradouro da série. Curiosamente, antes mesmo do início das gravações, ela chegou a considerar a possibilidade de abandonar a carreira artística. Felizmente, foi incentivada a continuar trabalhando, decisão que acabaria mudando sua trajetória profissional. Ao longo dos anos, Montgomery demonstrou grande dedicação ao papel. Entretanto, a longa duração da série também trouxe desgaste. Interpretar a mesma personagem durante tanto tempo exigia energia e comprometimento constantes. Mesmo diante desses desafios, ela conseguiu construir uma atuação memorável, transformando Samantha em uma figura querida por diferentes gerações. Seu trabalho continua sendo uma referência para produções televisivas até os dias atuais. Gravidez, criatividade e inovação. Durante a produção da série, Elizabeth Montgomery enfrentou situações que exigiram soluções criativas por parte dos roteiristas. Suas gravidezes ocorreram enquanto o programa estava em andamento. Em vez de esconder completamente essas mudanças, os produtores optaram por incorporá-las ao universo da série. Essa decisão trouxe novos personagens e ampliou a dinâmica da família Stephens. A escolha foi considerada inovadora para a época. Muitas produções preferiam evitar qualquer referência à gravidez das atrizes, utilizando recursos visuais para disfarçar a situação. Ao integrar esses acontecimentos à narrativa, a série conseguiu manter a naturalidade da personagem e fortalecer a conexão emocional com o público. Essa abordagem demonstrou flexibilidade criativa e contribuiu para a evolução das histórias apresentadas. Bastidores marcados por relações complexas. Embora a série transmitisse uma atmosfera leve e divertida, os bastidores refletiam as complexidades da vida real. Como acontece em muitas produções de longa duração, existiam desafios pessoais enfrentados pelos integrantes do elenco. Casamentos, mudanças profissionais e decisões de carreira influenciavam diretamente o ambiente de trabalho. Ainda assim, o elenco conseguiu preservar uma convivência profissional que permitiu a continuidade do programa durante vários anos. Apesar das dificuldades, também existiam fortes laços de amizade e respeito entre muitos dos participantes. Essas relações contribuíam para a química observada na tela e ajudavam a criar o clima acolhedor que marcou a série. O equilíbrio entre desafios pessoais e responsabilidades profissionais foi uma característica constante ao longo da produção. Os bastidores simples de uma série grandiosa. Embora fosse um enorme sucesso de audiência, a produção nem sempre contava com recursos extravagantes. Muitas decisões eram tomadas com foco na economia e na praticidade. Figurinos frequentemente eram reaproveitados
E em algumas ocasiões, os próprios atores utilizavam peças de seus guarda-roupas pessoais. Essa estratégia ajudava a controlar custos sem comprometer a qualidade visual da série. Alguns acessórios se tornaram tão marcantes quanto os próprios personagens. Certos itens utilizados em cena carregavam histórias especiais e até valor sentimental para os integrantes do elenco. Esses detalhes revelam como grandes produções nem sempre dependem de orçamentos gigantescos. Muitas vezes, criatividade, dedicação e trabalho em equipe desempenham um papel ainda mais importante no resultado final, o caminho para o encerramento. Depois de muitos anos no ar, a série começou a apresentar sinais naturais de desgaste. Os índices de audiência já não eram os mesmos, e parte do elenco demonstrava interesse em explorar novos projetos. Elizabeth Montgomery sentia que havia chegado o momento de buscar personagens diferentes e novos desafios profissionais. Seu desejo de seguir outros caminhos acabou influenciando diretamente o futuro da produção. Naquela época, não era comum planejar grandes episódios de despedida com antecedência. Por isso, o encerramento aconteceu de forma relativamente simples quando comparado aos padrões atuais. Embora alguns fãs esperassem um final mais elaborado, a série já havia garantido seu lugar na história da televisão graças ao impacto construído ao longo de suas temporadas. O legado que permanece vivo, décadas após seu encerramento, A Feiticeira continua sendo lembrada com carinho por espectadores de diferentes gerações. Sua combinação de fantasia, humor e temas familiares mantém o programa relevante mesmo tantos anos depois. Além das histórias exibidas na tela, os bastidores oferecem importantes reflexões sobre superação, dedicação e humanidade. A trajetória de Dick York, em especial, tornou-se um exemplo de perseverança diante das adversidades. O elenco deixou contribuições que ultrapassaram os limites da televisão, criando personagens que permanecem vivos na memória coletiva. Samantha, Darin, Endora e tantos outros continuam sendo referências culturais reconhecidas em todo o mundo. Mais do que uma simples sitcom, a série se transformou em um marco da cultura popular. Seu legado permanece não apenas pelas situações mágicas e divertidas, mas também pelas histórias reais das pessoas que ajudaram a construí-la.